Só da igreja do Brasil. Primeira Coríntios 12. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, 1 Coríntios 12. A partir do primeiro aqui, 1 Coríntios 12. Amém? Eu vou ler aqui. Então, na minha tradução está assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de formas de atuação, mas é Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder de operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espírito, a outro, variedade de língua, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo Espírito, pelo mesmo e único Espírito, e ele distribui individualmente a cada um como quer. Amém? Pode tomar assim. Glória a Deus. Jesus, que o Senhor faça o seu querer neste lugar, que não seja eu, mas seja o Senhor. O Senhor tem liberdade aqui, Espírito Santo. Se o Senhor quiser falar, se o Senhor quiser revelar, Jesus, manifesta o teu poder, Jesus, a tua presença. Eu estava. Pode aceitar. Quando eu estava preparando essa palavra, eu fiquei meio assim, porque é um pouco incomum esse tipo de palavra, apesar de ser necessário também. E eu estava indo ali para Diadema e eu perguntando, meu Deus, será que eles não... E aí, tipo, veio a presença assim no ônibus, eu entendi que Deus confirmou, né? Que Deus vai falar com alguém. E assim, nesse texto, né, que a gente leu, fala sobre os dons, né, espiritual, e os dons espirituais que Paulo cita aqui em 1 Coríntios 12. Existem 9 dons, né, que foram listados aqui: palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, cura, fé, operação de maravilhas, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. E assim, quando é falado sobre dons espirituais, normalmente é falado de forma mais superficial e não fala tipo certinho assim, cada coisa e tal. E me veio a palavra a respeito disso. Começando aqui falando a respeito do que Paulo diz, alguns dos que ele cita aqui, por exemplo, dons de curar, dá a entender que existem diversas manifestações do dom de curar, porque ele diz dons, né? Dons de curar. Da mesma forma, por exemplo, uma palavra de conhecimento, que é um tipo de revelação que pode se manifestar ou um sentimento que a pessoa tem, ou através de uma visão, ou através de um sonho. Então tem diversas formas
desse dom se manifestar. Lá em Marcos 16, Jesus vai dizer assim: esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, beberão veneno e não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Aqui, em Marcos 16, Jesus ele cita alguns sinais que seguiriam as pessoas que acreditassem, né, que crescem nele. E dentre esses sinais, existem coisas aqui que podem ser dons espirituais e existem coisas que podem ser sinais, apesar de não serem dons. Por exemplo, Jesus cita: em meu nome expulsarão demônios, certo? Só que expulsar demônio não é um dom de expulsar demônio, mas aquele que crê, aquele que acredita em Jesus, pode fazer isso no nome dele. Outra coisa, ele cita aqui sobre beber veneno e não lhe fazer dano. Não existe dom de tomar veneno. Até porque seria, se você tomar porque você quer, seria tentar a Deus. Ou seja, é um tipo de livramento que aquele que crê em Jesus Cristo pode receber. Da mesma forma, quando ele fala que imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, eu acredito que assim, existe o dom de cura e existe também os sinais que seguem os que creem. Uma pessoa que não tem um dom de cura pode orar por alguém e a pessoa ser curada. Porque Jesus prometeu isso. Apesar de talvez, pode ser que uma pessoa não tenha o dom, Jesus prometeu que isso aconteceria. Ou seja, isso pode realmente acontecer. Mesmo a pessoa não tendo aquele dom. Da mesma forma, Jesus promete o falar em línguas. E Paulo cita aqui variedade de línguas, que pode se manifestar de diversas formas diferentes. E o que eu queria falar aqui é sobre as diferentes manifestações de falar em línguas. Bom, então, sobre o falar em línguas, quando a gente analisa o texto, principalmente aqui em Coríntios, que Paulo vai falar detalhadamente sobre os dons espirituais, sobre falar em línguas, profecias, variedade de línguas, se a gente não entender que existem tipos de manifestações diferentes do falar em línguas, Paulo parece se contradizer em alguns textos aqui e fica meio truncado, assim, meio sem sentido. Existem 3 tipos, então, de manifestação do falar em línguas. Tipo assim, vamos lá. Apesar de Paulo não falar claramente dos 3 tipos, os 3 tipos são entendidos no contexto para fazer sentido em todo o Novo Testamento, em Atos, e Paulo vai citar em outros livros também, em outras cartas. O primeiro tipo de falar em línguas seria oração em línguas. Paulo vai citar aqui em 1 Coríntios 14, 2. Quem fala em uma língua não fala a homens, mas a Deus. De fato, ninguém entende. Em espíritos fala mistérios. No capítulo 14, versículo 4, vai dizer assim: quem fala em línguas edifica a si mesmo. Esse tipo de falar em línguas, que é a oração em línguas, não é o dom de variedade de línguas que Paulo citou aqui no capítulo 12. Esse falar em línguas é a oração em línguas, a linguagem sobrenatural da oração, que todo cristão recebe assim que ele é batizado no Espírito Santo. Sobre esse falar em línguas, nós temos um certo controle, mas daqui a pouco eu falo melhor sobre esse assunto aqui. Os outros 2 tipos de falar em línguas seria o que Paulo chama de línguas como um sinal para os incrédulos, que seria uma pessoa que não sabe falar uma língua, por exemplo, o japonês, assim. Ele só fala japonês. E aí, quando ele é tomado pelo Espírito Santo, ele começa a falar em outras línguas, de forma que uma pessoa que entende outra língua, por exemplo, ele fala italiano, movido pelo Espírito, e a pessoa entende. Eu vi um testemunho ontem, inclusive, que um japonês estava internado na UTI e alguns irmãos foram ali para visitar ele, para orar por ele, e ele só falava japonês, não entendia outra língua. E aí os irmãos começaram a orar e a presença de Deus se manifestou, e
um dos irmãos que estava ali, ele começou a falar em línguas, só que estava diferente. Não era normal. Parecia ser uma língua diferente e o rapaz que estava internado, ele começou a entender, começou a balançar a cabeça, começou tipo, concordar com o que ele estava falando. Só que ninguém estava entendendo, só o rapaz que estava internado. Isso é um tipo de manifestação de línguas que Paulo chama de sinal para os incrédulos. Isso está em 1 Coríntios 14, do 20 ao 22. Paulo, na verdade, está citando Isaías 28 aqui. Mas é assim, na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas, por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal para não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Na Bíblia, esse tipo de sinal aconteceu lá em Atos 2. Em Atos 2, estavam lá, todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa que eles estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Só que ali existiam pessoas de vários lugares diferentes que falavam várias línguas diferentes. Só que as pessoas que estavam ali, quando viram aquele movimento, elas começaram a entender o que os apóstolos estavam falando sobre as grandezas de Deus na sua própria língua. E perguntaram o que é isso. Isso está em Atos, a partir do 5 até o 12. Vou ler aqui. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as partes do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos, maravilhados, eles perguntavam: acaso não são esses todos homens de Deus? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, negros, elemitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia. Visitantes de Roma, todos os judeus convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? E depois disso, Pedro pregou e 3.000 almas se converteram. Mas aconteceu esse tipo de manifestação ali em Atos 2. Houve os testemunhos, né, a respeito disso. Houve um tipo de testemunho que era assim: um irmão, esse irmão era dos Estados Unidos, era americano, e ele começou a pregar no auditório, numa igreja que só tinha ali americano. E bem era uma igreja grande assim, e bem nas primeiras fileiras assim, tinha dois irmãos que toda hora um ficava assim, olhando pro outro, ficava cochichando assim. Aí ficava cochichando, ele falava alguma coisa, e aí um cochichava no ouvido do outro assim, aí ele começou a ficar incomodado assim, toda hora o pessoal conversando, os dois homens conversando assim. Aí teve uma hora que um falou pro outro assim, aí cochichou a última vez e parou. Aí tá, aí ele ligou e continuou a pregação. Aí passou, acho que um dia, dois, aí ele conversando com o pastor, que ele ia ministrar várias vezes na igreja, aí perguntou ao pastor, tinha uns dois irmãos ali na frente que estavam conversando toda hora conversando. Aí ele falou, então, um deles era um francês, que só fala francês, e o outro era o intérprete dele. E aí você ia falando, ele ia traduzindo, né? Traduzindo. Só que no meio da mensagem ele falou que você começou a falar francês. Aí o outro, não, tá doido, eu tô escutando ele falar inglês. Como que... Não, eu tô entendendo. E aí ele parou de traduzir. Isso é um dos tipos de manifestação. Essa manifestação de ouvir ou falar em uma língua humana, ela pode acontecer de duas formas, que é isso que eu comentei, né? A pessoa pode tanto falar em uma língua humana, para outra pessoa que fala aquela língua entender,
quanto a pessoa pode falar em línguas normal, que ninguém entende, só que o Espírito Santo opera para aquela pessoa ouvir. E no caso foi isso que aconteceu. O irmão pregou em inglês e o rapaz que estava ali começou a entender em francês. É um tipo de manifestação do Espírito Santo. Esse tipo de manifestação, nós não temos controle sobre esse tipo de línguas, ou quando vai acontecer, ou a hora que a gente vai falar. Não é porque existe que, tipo assim, se aparecer um italiano que só fala italiano, se eu começar a falar em línguas aqui, a pessoa vai entender. Não é assim que funciona. É apenas segundo a vontade do Espírito Santo, quando ele quer. O terceiro tipo de línguas, então o primeiro é a oração em línguas, o segundo é a língua humana, falada por uma pessoa que não sabe, o Espírito Santo concede, né? Que a pessoa fale uma língua humana que ela não entende. E a terceira manifestação seria línguas com interpretação. Língua seguida de interpretação. Essa terceira, né, que é línguas com interpretação, pode ser uma interpretação vindo da mesma pessoa que falou, ou pode ser uma interpretação vindo de outra pessoa. A função desse dom é a edificação da igreja, como se fosse uma profecia. Paulo até compara com a profecia um pouco mais à frente. Talvez a pessoa que está falando, ela pode notar ou não que é um tipo diferente também de falar em línguas. Mas Paulo fala aqui em 1 Coríntios 14, e ele fala sobre a ordem, né, em relação à manifestação do falar em línguas. Quando ele compara o falar em línguas para a interpretação com a profecia, ele diz que quando uma pessoa fala dessa forma, sem a interpretação, isso não edifica as pessoas que estão ouvindo, mas somente a pessoa que está falando ali. Só que quando tem interpretação, é como se fosse uma profecia geral, para a igreja toda, né? Paulo está falando isso aqui em 1 Coríntios 14, do 27 ao 31. Vou dizer aqui, ó. Se, porém, alguém fala em línguas, deve falar um ou dois, ou no máximo três. E alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fica lá na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, fala em dois ou três, e outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cabe-se o primeiro, pois todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. No caso aqui, a pessoa recebe, falando dessa última manifestação, a pessoa recebe um impulso de falar em línguas, só que em outra voz, para que todo mundo escute, e depois da pessoa que falou desse jeito, se espera uma outra pessoa interpretar ou ela mesma. Se depois da pessoa que falou em línguas levantar outra e falar da mesma forma, alto, para todo mundo ouvir, e aí depois levantar uma terceira, falar alto para todo mundo ouvir, e não tiver intérprete, Paulo fala para ficar tranquilo. Ele usa o verbo calar aqui, mas eu já vou explicar isso. Não falar mais em voz alta para as pessoas ouvir, mas só orar em línguas. Continuar orando, só que tipo embaixo, falando consigo mesmo e com Deus. O fique calado que Paulo diz aqui não é algo absoluto, porque ele mesmo diz assim, fique calado falando consigo mesmo e com Deus. Ou seja, como é que você vai ficar calado falando? Então, o que ele está falando é sobre falar baixo, de maneira que não atrapalhe o culto. Vale lembrar também que na época não tinha microfone. Ou seja, a pessoa que ia falar alguma coisa, ela se levantava no meio da igreja e falava alto. Então, era dessa forma, né? No nosso contexto, se alguém começar a falar em línguas, isso não vai atrapalhar, vai ajudar. O pregador, o pessoal está começando a falar em línguas, maravilha. Então, é disso que Paulo está falando aqui, né? No caso, esse falar em línguas com interpretação também não está sob o nosso controle. Nem sempre uma pessoa vai falar e a outra vai interpretar. No meu caso mesmo, eu vi uma vez só acontecer isso, que aconteceu lá na faculdade. Foi assim, vou contar o testemunho. Eu mesmo
tive o impulso de orar em línguas. Estava no culto na faculdade, tinha uma célula lá, e o culto estava sem a presença de Deus, assim, pessoas já tinham sido curadas, o pessoal adorando e tal. E eu senti o impulso de ir até uma amiga minha e começar a orar. Aí eu fui até ela, aí comecei a orar, só que eu senti de só orar em línguas. Aí eu comecei a orar em línguas. Quando terminou, ela falou assim, eu preciso falar o que aconteceu aqui. Aí ela começou, você estava orando e eu estava entendendo o que você estava falando. Que Deus ia derramar uma onda de amor sobre a faculdade e que ia vir a manifestação do Espírito Santo, começou a falar. Mas esse tipo de manifestação eu só vi uma vez. Nunca mais vi em lugar nenhum com mais ninguém. Mas acontece, é um dos tipos. Então, os 3 tipos: oração em línguas, línguas humanas, que a pessoa não entende, mas fala porque o Espírito concede, e línguas que ninguém entende para interpretação. Continuando, quem pode falar em línguas? Toda pessoa que recebe o batismo com o Espírito Santo, ela fala em línguas. Ou seja, o batismo do Espírito Santo, ele é aberto para todas as pessoas. Ou seja, todos podem falar em línguas. Vou mostrar isso aqui na Bíblia, alguns exemplos, porque existem algumas discordâncias, né, sobre isso. Tem gente que fala que não tem nada a ver a língua e tal, com o batismo do Espírito Santo. Só que sim, a Bíblia mostra que sim. Na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, existem 3 menções de batismo com o Espírito Santo e, aliás, 3 descrições com detalhes e 2 menções, onde na descrição a pessoa conta detalhadamente o que aconteceu, mas na menção ela só conta o que aconteceu sem se preocupar tanto com os detalhes. E as 3 descrições estão, uma em Atos 2, no dia de Pentecostes, que eu já citei aqui, o Espírito desceu e eles falaram em línguas. A segunda descrição está em Atos 10, quando Pedro ele é levado até a casa do centurião, chamado Cornélio, e lá ele começa a pregar a palavra. E quando ele está pregando, eu vou ler aqui, Atos 10, do 44 até o 46. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, aí continua aqui. Ou seja, segunda descrição, Pedro está pregando, o Espírito Santo cai e as pessoas falam em línguas mais uma vez. Terceira descrição, está em Atos 19, do 1 até o 6. Vou ler aqui. Isso acontece quando Paulo está pregando em Éfeso. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe um Espírito Santo. Responderam eles. Disse Paulo: em que batismo vocês foram batizados? Perguntou Paulo. O batismo de João. Responderam eles. Disse Paulo então: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isso é, Jesus Cristo. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo impôs as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Ou seja, nas 3 descrições tem o falar em línguas. Depois nós temos mais duas menções sobre o batismo com o Espírito Santo, onde não é descritos os detalhes, mas se entende que houve algum sinal visível que, comparado com o contexto, foi o falar em línguas. Essas 2 menções, uma está em Atos 8, 24, onde o Evangelho chega na Samaria, só que os samaritanos ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Então os apóstolos vão até lá e oram por eles para que eles recebam o Espírito Santo. E eles são batizados no Espírito Santo e só fala isso.
Só que aí tem um homem chamado Simão, que era uma espécie de mago, uma espécie de feiticeiro, que quando ele vê isso, ele cobiça o poder que os apóstolos tinham de impor as mãos sobre as pessoas e elas receberem o Espírito Santo, e ele fala para os apóstolos: oh, quando vocês querem para me dar esse poder? Então não fala sobre o falar em línguas, porém aconteceu algo visível que fez com que ele percebesse que as pessoas foram batizadas no Espírito Santo. E comparando com o contexto, foi o falar em línguas. A outra menção está em Atos 19, 17. Aliás, Atos 9, 17, onde Saulo ele recebe o Espírito Santo. Ananias vai orar por Saulo, Saulo cai do cavalo, fica lá 3 dias sem ver, né, cego. O Espírito Santo fala para Ananias: Ananias, vai lá, ora por Saulo, para que ele receba o Espírito Santo. E ele recebe o Espírito Santo e naquele momento não fala que ele falou em línguas. Só que é Paulo que está falando. Paulo que mais à frente vai dizer que ora em línguas mais do que todos os outros. Ou seja, o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo vem acompanhado do falar em línguas. Existem pessoas que dizem que quando a pessoa aceita Jesus, se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus realmente, ela recebe o batismo do Espírito Santo. É verdade que, tipo assim, quando uma pessoa aceita Jesus, ela recebe o Espírito Santo dentro dela para salvação. Então, a partir daquele momento, o Espírito Santo está habitando nela. Então, tipo assim, quem não é batizado com o Espírito Santo, não é que a pessoa não tem o Espírito Santo, ela tem o Espírito Santo para salvação. Então, quando ela aceita Jesus, o Espírito Santo está habitando nela, ela está salva, o Espírito Santo começa a atuar como o consolador, como o ajudador, e começa também a mexer no caráter da pessoa, começa a trabalhar e transformar o caráter daquela pessoa, porém não acontece nenhum sinal visível. Isso acontece lá em João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 até o 23, onde Jesus ele ainda não tinha aparecido a todos os discípulos, e os discípulos estão ali num lugar fechado, e aí Jesus aparece para eles, e eles não tinham crido em Jesus ainda. A graça, o tempo da graça, o tempo em que se é salvo pela fé em Jesus Cristo, só começa quando Jesus morre e ressuscita. Ou seja, Jesus não tinha aparecido aos discípulos e eles não tinham crido. Aí Jesus aparece a eles, mostra as feridas da mão, ó, minhas feridas aqui e tal, e eles creem naquele momento. E aí Jesus fala: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E assoprou sobre eles, fez um assopro assim e falou: recebam o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que ele assoprou sobre os discípulos é o Espírito Santo para a salvação, mas não é o batismo com o Espírito Santo. É a mesma coisa quando alguém aceita Jesus. O Espírito Santo habita nela para a salvação, mas não é o batismo com o Espírito Santo. São duas experiências diferentes. Tanto que o próprio Jesus, depois de ele ter feito isso, está no texto que o Sandro leu. Ele fala assim, o próprio Jesus fala assim: fiquem em Jerusalém até que vocês recebam a promessa do Pai, que foi prometida lá para João Batista, que é o batismo com o Espírito Santo. Ou seja, se fosse a mesma coisa, Jesus está se contradizendo, porque ele acabou de falar uma coisa e está falando outra. Ou seja, receber o batismo com o Espírito Santo é uma coisa e o Espírito Santo para a salvação é outra, embora as duas experiências sejam importantes. Voltando no assunto que todos podem falar em línguas, Paulo fala em 1 Coríntios 14, versículo 5: gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Aqui, Paulo fala: gostaria, né, que todos falassem línguas. Ou seja, se não fosse possível que todos falassem línguas, Paulo não diria isso. Gostaria que todos falassem línguas, mas é algo impossível. Mas gostaria que todos falassem línguas. Não, era algo possível. Sobre o que ele disse sobre profetizar,
eu creio que funciona assim. Nós, para termos acesso, tanto a falar em línguas, quanto acesso aos outros dons, dons de cura, palavra de conhecimento, sabedoria, profecia, nós precisamos receber o batismo do Espírito Santo. E depois que a pessoa recebe, a pessoa já fala em línguas. Mas eu não creio que uma pessoa possa desfrutar de outros dons sem a prática do orar em línguas. Não pode desfrutar plenamente dos outros dons sem orar em línguas. O orar em línguas é o que abre a porta para o sobrenatural de Deus na vida da pessoa. Quando diz isso, ele está dizendo assim, olha, é possível que todos cheguem ao nível de falar em línguas, se vocês receberem o Espírito Santo, todos falarão em línguas. Mas vocês podem ir além, e além de falar em línguas, desfrutar de outros dons, profetizar, orar por cura, dom da fé, operação de maravilhas e outros dons. Algumas pessoas elas creem que existe, né, falar em línguas, mas elas dizem que não é para todos. As pessoas que dizem isso, às vezes, elas vão se basear no texto de 1 Coríntios 12, versículos 27 até o 30, onde Paulo diz o seguinte: juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, cada um uma parte dele. Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, apóstolos, segundo, profetas, terceiro, mestres, depois, os que realizam milagres, os que têm dom de cura, os que ajudam os outros, os que têm dons de liderança, os que falam diversas línguas. Somos todos, Paulo falando aí, somos todos apóstolos? Sugerindo a resposta, não. Né? Somos todos apóstolos? Não. Somos todos profetas? Não. Somos todos mestres? Não. Todos temos o poder de realizar milagres? Não. Todos temos dom de cura? Não. Todos têm a capacidade de falar em línguas? Não. Todos têm a capacidade de interpretar o que é dito? Aquilo que eu comentei no começo. Quando a gente acha que é um tipo só de falar em línguas e a gente lê os textos, parece contraditório. Só que o tipo de falar em línguas que Paulo está dizendo aqui é língua seguida de interpretação. O próprio contexto mostra isso. Olha só, Paulo fala, todos falam em línguas, sugerindo a resposta não, e logo em seguida ele diz, interpretam-nas todos, ou seja, especificamente o dom de variedade de línguas com interpretação, e não o falar em línguas que todo cristão recebe quando é batizado no Espírito Santo. Faz sentido? Amém? Até aí? Esse tipo, né, realmente não são todas as pessoas que recebem. Às vezes, né, o Espírito Santo reparte os dons como ele quer. Para um ele dá o dom de curar, outro para o dom de profetizar, mas o falar em línguas, que é a oração em línguas, é para todos. Apesar da variedade de línguas não ser para todos. Faz sentido? Algumas pessoas, elas não acreditam que os dons do Espírito Santo, que o falar em línguas, seja para os nossos dias. Essas pessoas são chamadas de cessacionistas, é um tipo de linha teológica. Nós que acreditamos que os dons são para os dias de hoje, nós somos chamados de continuistas, certo? Continuistas. Então, cessacionistas e continuistas. E existem alguns argumentos que eles usam para dizer, não, não cessaram e tal, não é para os dias de hoje. Um deles é o seguinte: se existem as línguas, se as línguas é importante, por que Jesus não falou em línguas? Aí vamos lá. Primeiro que assim, Jesus, ele era, apesar de ser cheio do Espírito Santo, em nenhum texto da Bíblia vai dizer que ele era batizado no Espírito Santo. E nenhum das pessoas do Velho Testamento vai dizer que elas eram batizadas no Espírito Santo, apesar de ser cheias do Espírito Santo. Por exemplo, Sansão foi cheio do Espírito Santo, Saul, Davi, eles foram cheios do Espírito Santo, mas não foram batizados no Espírito Santo. No Velho Testamento, só 3 tipos de pessoas eram cheias do Espírito Santo, que eram sacerdotes, reis, profetas.
Jesus, ele é reconhecido como profeta, ele é o Rei dos Reis e ele é o sacerdote, como diz em Hebreus. E ele era cheio do Espírito Santo, porém, não nos moldes do Novo Testamento. O falar em línguas vai ser prometido, inclusive, pelo próprio Jesus. É ele quem fala a primeira vez nisso. Ou seja, apesar de ele não ter falado em línguas, ele diz assim: em meu nome falarão novas línguas. Ou seja, ele não falou, mas ele prometeu. Aí, se a pessoa acha que Jesus prometeu algo que não faz sentido, ou que não serve para nada, aí é a pessoa. Mas, ou seja, as pessoas eram cheias do Espírito Santo, mas não nos moldes do Novo Testamento, que vem acompanhado do falar em línguas. Outro argumento que os cessacionistas usam para dizer que os dons cessaram, que as línguas cessaram, é o texto de 1 Coríntios 13, versículo 8, que diz assim: o amor nunca perecerá, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Se eu usar esse texto para dizer que as línguas cessaram, é um argumento bem fraco, mais fraco que o outro. Por quê? O mesmo texto que está falando que as profecias cessarão, as línguas cessarão, está dizendo que o conhecimento também vai passar. Ou seja, eu não posso pegar um texto que está falando sobre 3 assuntos e decidir na minha cabeça: não, isso aqui já foi, isso aqui não foi. Porque é o mesmo contexto, é o mesmo texto. Ou seja, essas pessoas que dizem que os dons passaram, normalmente elas se gabam do conhecimento. Não, porque eu tenho muito conhecimento bíblico, tá? Fica falando que tem questão. Então, se existe conhecimento, então existe também falar em línguas e a profecia. Agora, se as línguas passaram, então o conhecimento deveria ter passado junto. O que Paulo está falando aqui é sobre o amor, né, nesse texto. Que o amor é mais importante do que todas as coisas, mais importante do que a profecia, do que as línguas, do que o conhecimento. E que quando tudo acabar, o amor ainda sobreviverá. Amém? E assim, o que é e para que serve o falar em línguas? Aí, aquele primeiro tipo que eu citei lá, que é a oração em línguas, que todo cristão recebe quando é batizado no Espírito Santo. O falar em línguas, ele serve para edificação pessoal. Paulo vai dizer aqui, versículo 2 do capítulo 14, versículo 2 e o 4. Pois quem fala em língua, fala não aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, mas em espírito fala mistérios. Quem fala em línguas, edifica a si mesmo. Essa edificação do falar em línguas, ela vai muito além do que a gente pode imaginar. Pode ser que alguém pense que não existe benefício no falar em línguas. Só que o próprio Paulo vai dizer, lá no capítulo 14, versículo 18, dou graças a Deus porque ele fala em línguas mais do que todos vocês. Ou seja, o apóstolo Paulo dedicava muito tempo no falar em línguas, de tal forma que ele disse para as pessoas da igreja de Corinto que falavam em línguas, que ele tinha certeza que orava em línguas mais do que todos eles. Ou seja, Paulo não ia gastar tempo com um negócio que não fosse útil e não edificasse espiritualmente. Continuando, quando a gente está orando em línguas, o Espírito Santo, ele ora por nós com as palavras certas. Olha só, quando alguém ora por nós, é bom, né? Quando a irmã do Coque, a irmã da Revelação, ora por nós, é bom também. Um pastor. Aí imagine se o apóstolo Paulo orasse por nós. Seria bom, né? Pedro, né? João. Imagine se o próprio Espírito Santo agora orasse por nós. É isso que acontece quando a gente ora em línguas. É o próprio Espírito Santo colocando as palavras certas. Olha o que Paulo fala em Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos ajuda na oração. Se eu falar com o Sandro assim: meu Sandro, me ajuda a levar esse púlpito lá pra rua, né? Aí o Sandro vem assim, pega o púlpito e leva sozinho lá pra rua. Na verdade, ele não ajudou, ele delegou a tarefa, ele cumpriu a tarefa.
né? Mas no universo vê o quê? Eu pego aqui, a gente pega do outro lado, aí a gente leva lá para a rua lá. Aí ele me ajudou. Com o Espírito Santo, apesar de ele nos ajudar, ele não vai orar sozinho. Ele não vai tomar o nosso lugar na oração e orar por nós. É nós que oramos e o Espírito Santo que ajuda. Nós que começamos a orar e ele que intercede por nós. Faz sentido? O Espírito Santo, então, ele inspira a oração. Sabe, às vezes que você não sabe o que orar, a gente mesmo pode falar, o Espírito Santo, ele sabe a oração certa. Você pode começar a ajoelhar e começar ali, e o Espírito Santo vai começar a orar através de você. Quando a gente ora em línguas, é como se Deus tem um plano para cada um de nós. A vontade de Deus específica para cada um de nós. Que ele planejou desde a fundação do mundo. E quando a gente começa a fazer esse tipo de oração, é como se o Espírito Santo pegasse o plano perfeito, a vontade de Deus perfeita e começasse a orar. Para o Pai, falando para o Pai tudo o que a gente precisa, levando as áreas certas, mexendo no nosso caráter, tocando em todas as áreas. Isso, não que o Espírito Santo também não inspire a nossa oração comum, ele inspira também. Ele ora através de nós, mas, no caso aqui, falando especificamente da oração em línguas. Mas o Espírito Santo também intercede e inspira a nossa oração comum. Amém? Outra coisa importante é que eu ouvi várias vezes, desde quando eu era pequeno, algumas pessoas dizendo assim, eu estava orando na minha cabeça, em espírito. Orar em espírito e orar com a mente são duas coisas diferentes. E Paulo deixa claro, 1 Coríntios 14, do 14 ao 18. Olha só o que ele fala. Porque se eu oro em línguas, meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei então? Vou orar com o espírito, mas vou orar também com a mente. Vou cantar com o espírito, mas vou cantar com a mente. Ou seja, Paulo faz a distinção de orar no espírito e orar com a mente. Orar em silêncio não orar no espírito. Orar no espírito seria orar em línguas. Quando Paulo fala assim, que a mente fica infrutífera, não significa que a mente vai ficar infrutífera para sempre. É tipo assim, naquele momento a mente não está trabalhando, não está produzindo fruto. Tipo assim, a gente não precisa esforçar o pensamento para orar em línguas. E isso é uma bênção, porque a gente pode continuar orando em línguas e realizando outras atividades. Lendo na escola, em outro lugar, prestando atenção na palavra, fazendo outras atividades. Só o meu espírito e a minha boca que estão ocupados. Outra coisa também importante é que, olha, começa a ficar claro que nós temos sobre a oração em línguas controle. Eu já disse aqui, lá quando Paulo fala sobre ficar calado na igreja, de falar baixo, né, no caso, que nós podemos regular o volume do fala em línguas, certo? E Paulo diz assim, lá no capítulo 14 também, eu prefiro falar entre vocês 5 palavras na língua que vocês entendem, no nosso caso, o português, do que 10.000 palavras em línguas. E aí ele fala, né? Eu vou falar em línguas, mas também vou falar em português. Vou cantar em línguas, mas também vou cantar em português, no nosso caso aqui, né? No caso de Paulo. Ou seja, o errado, no caso aqui, seria, tipo, sei lá, uma pessoa pegar o microfone e ficar, tipo, 2 horas falando em línguas e não falar nada. Aí não ajuda em nada. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui? Olha só, se Paulo ele diz que prefere falar 5 palavras na língua que eles entendem do que 10.000 em línguas, mas ele fala que fala em línguas mais do que todos os outros, aonde que ele fala em línguas? Por aí, em outros lugares. Ou seja, o falar em línguas, apesar de às vezes as pessoas não querem fazer isso por um certo temor, é uma ferramenta para a gente usar em qualquer lugar. Como a gente consegue regular o volume, a gente pode ir orando em línguas em qualquer lugar, no ônibus, no serviço,
trabalhando em um volume que tipo, não escandaliza ninguém. E você está sendo edificado ali, o Espírito Santo orando, você conectado com o céu direto. O que começa a ficar claro é isso, né? Que existe o controle. Algumas pessoas elas acham que só pode falar em línguas na igreja. E, como eu disse, né, pode ser por um certo temor. Só que essa é uma ferramenta para usar direto, não só na igreja. Olha o que Paulo fala em Efésios 6, 18. Outra coisa também importante. Nem a Bíblia e nem Paulo, eles vão dar uma ordem que seja impossível, certo? A Bíblia vai fala um negócio e não tem como fazer. Olha o que Paulo fala em Efésios 6, 18. Orem em todo tempo no Espírito. Lembra? Oração do Espírito, oração em línguas. Ou seja, orem em todo tempo no Espírito, mas se é para orar só na igreja, como é que a gente vai orar no Espírito em todo o tempo? Então é uma ordem que Paulo dá que, se não fosse possível orar em todo o tempo, em todos os momentos, Paulo não teria falado isso nem a Bíblia. E não para só aí. Paulo vai citar aqui, Paulo fala também sobre cantar em línguas, né? E não só nesse texto, não só no texto de 1 Coríntios 14 que eu citei aqui, mas em Efésios 5,18, ele fala assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais. O cântico espiritual também seria cantar em línguas, que Paulo cita em 1 Coríntios 14. E outro texto que Paulo fala isso, Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e, mais uma vez, cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Mais um texto que fala sobre falar em línguas, Epístola de Judas, versículo 20, só tem um capítulo. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mais uma vez, o orar em línguas. Quando eu descobri essa questão, que às vezes causa um certo espanto, mas quando eu descobri isso, a minha vida espiritual assim, ela foi transformada. Porque eu comecei a experimentar coisas em Deus que eu nunca tinha experimentado. Assim. Eu comecei a entrar no sobrenatural e sentir, assim, desfrutar de dons, acontecer coisas que nunca tinham acontecido antes disso. E essa é uma porta aberta para todos nós. E eu creio assim, que isso é só o começo, assim, é só o raso, assim, tudo na superfície, tudo que Deus tem para fazer. Então, se você já fala em línguas, comece a desfrutar desse tipo de oração, porque as coisas vão começar realmente a mudar. Nem sempre, quando a gente está orando em línguas, vem aquela presença forte o dia todo, o tempo inteiro, mas a gente está se edificando, a gente tem que crer que está se edificando e que vai começar ali a haver algo diferente na nossa vida. Deus vai começar a falar coisas, a gente vai começar a desfrutar de outros dons também, a nossa mente vai se abrir na hora que a gente começar a ler a Bíblia. E se você ainda não fala em línguas, não tenha medo. Quando o Espírito Santo vier sobre você, quando a manifestação vir assim, Deus nem sabe a diferença quando uma pessoa está com o coração sincero e quando uma pessoa está escarnecendo. Quando a pessoa está buscando, quando vê aquela presença de Deus, quando a gente está na igreja assim, aí manifesta a presença assim, a gente está glorificando, chorando. Não é. Deus ele não vai achar ruim se sua língua começar a enrolar, se a fala começar a embaralhar. Não tenha medo, libera, porque o Espírito Santo está nisso. A nossa mente não aceita, mas isso é real. Eu vi um testemunho de um amigo meu, que eu achei engraçado, que ele falou que ele se converteu, começou ali na igreja, foi passando o tempo, e ele foi sempre buscando o batismo do Espírito Santo, só que começou a passar o tempo, 1 ano, 2, 3, 5, 10, e ele não recebia. E ele foi ungido pastor um dia, depois de 10 anos,
Ele foi ungido pastor, e no dia que ele foi ungido pastor, terminou ali o culto e tal, aí ele ficou sozinho na igreja, não tinha ninguém. Aí, meu Jesus, eu não aceito isso não. Eu sou pastor, não fui batizado no Espírito Santo ainda, eu posso, não sei o quê. Aí ele ajoelhou assim, começou a orar, aí falou assim, Deus, eu vou começar a orar aqui, e eu vou tentar falar em línguas. E Jesus, o Senhor sabe do meu coração. E aí começou ali a orar. E aí ele começou a falar as coisas que tipo, ele lembrava assim dos outros falam. Só que ele começou, e em poucos segundos assim, ele viu que não era mais ele. Já era, tipo, ele só controlando a hora que ele fala, mas já não era mais ele que estava falando. Ou seja, muito provavelmente ele já tinha sido batizado do Espírito Santo, só que talvez ele tenha ficado com medo de falar em línguas, por ser coisa da carne ou coisa desse tipo. Porque Deus conhece, o coração que é sincero e alguém que não que está dando passado, mas na igreja, buscando realmente, o Espírito Santo não vai se irar. Se vier, que vai rolar, pode soltar. Amém? A pregação é um pouco diferente, mas isso está disponível a todos. O batismo do Espírito Santo está disponível a todos, o falar em línguas está disponível a todos. Você pode até fazer isso, né? Se tipo assim, alguma vez a presença do Espírito Santo veio sobre você, você começou a glorificar, chorar, e ali, tipo, não falou em línguas, você pode muito bem ter recebido e ter ficado com medo. Gostaria só de fazer uma oração, amém? Para encerrar, posso orar assim.